Que bom te encontrar nesse módulo Ciência e Espiritualidade. Bom, vamos lá, lembrando, só para deixar bem claro, a espiritualidade que estamos falando é do espiritinho que habita aqui dentro, tá bom? Não tem nada a ver sobre cunho religioso, aqui a gente não está doutrinando ninguém em religião alguma, por isso que a gente traz a filosofia, a ciência e claro que vamos trazer muitos nomes de estudiosos dentro da sua religião, da sua filosofia e muitos pensamentos deles também. Mas quem vai trazer luz a esse módulo é um brasileiro que eu tenho certeza que muitos conhecem. Calma, vou chegar nele. Lembra que a gente estava falando num outro módulo sobre o nosso campo de eletromagnético, desse campo que nós temos a bioeletricidade? Pois bem, não vou ficar só falando não. Eu tenho a minha amiga, a ciência. Ela vai trazer luz para essa aula. E vou trazer aqui um filme para vocês conhecerem uma pessoa que trouxe as fotos que está aqui para vocês. Essas fotos são chamadas de fotos Kirlian. Essas fotos aí é como se fosse assim, elas enxergassem esse campo eletromagnético que com esses olhos aqui a gente não consegue ver, que toda a nossa modernidade trouxe. E aí esses aparelhos, eles conseguem medir o nosso campo. Conheçam agora a história de Kirlian. Semyon Kirlian é o inventor da kirliangrafia, ou também conhecida como foto Kirlian. Ele foi um russo que revolucionou o mundo com sua valiosa descoberta. Ele nasceu lá em 20 de fevereiro de 1898, em Krasnodar, perto da costa oriental do Mar Negro, parte da União Soviética. Sua aptidão para o trabalho com a eletricidade veio desde a juventude, e já na década de 30, Kirlian ganhava sua vida como um eletricista. Nessa época, casou-se com uma professora e jornalista chamada Valentina, e em 1939, Kirlian foi chamado para consertar um aparelho de raio-x no hospital de sua cidade, quando no meio do trabalho, sem querer, encostou a mão numa área energizada e tomou um choque eletrostático muito dolorido. Porém, o eletricista percebeu que havia uma faísca azulada entre sua mão e o aparelho. Então, Kirlian teve a brilhante ideia de colocar uma chapa fotográfica entre seu dedo e o aparelho. Pois bem, em pleno escuro, Kirlian descarregou novamente uma carga de energia e quando revelou as fotos, ele pôde ver filamentos energéticos toda a parte, como se fossem veias de energia. Após esse fato e muitos anos de estudo, Kirlian e sua esposa perceberam que os problemas de saúde em seres vivos poderiam ser previstos quando uma fotografia saísse borrada ou fosca. Com o passar do tempo, novas técnicas de estudo sobre a kirliangrafia se tornaram capazes de detectar emoções como raiva, amor, medo e alegria, que poderiam ser identificadas pelas cores e formato da energia fotografada hoje em dia com a foto Kirlian. É a base de muitas pesquisas médicas ao redor do mundo. O trabalho de Kirlian, dali em diante, envolveram várias técnicas de fenômeno da eletrografia. Na física, esse processo foi explorado similarmente pela xerografia, por volta de 1777. Nos séculos 19 e 20, muitos outros exploraram também o efeito eletrográfico, incluindo Nikola Tesla. Para quem não conhece ele, fica mais um nome para vocês se aprofundarem. E como referência a Tesla, eu trouxe um pedacinho de uma reportagem que fizeram com Einstein, quando ele foi perguntado como era ser o homem mais inteligente da Terra. E ele respondeu ironicamente: "Eu não sei dizer, pergunte a Nikola Tesla." Bom, mas voltando ao Kirlian, ele faleceu no dia 4 de abril de 1978, feliz e realizado por fotografar energias invisíveis aos olhos humanos. Gostaram? Bom, agora que vocês conheceram o Kirlian, eu vou deixar aqui a apostila de vocês com alguma das imagens que ele colocou ali pra gente, constatou e que hoje se usa esse nome de fotografia Kirlian. Mas se você quiser aprofundar, vou deixar aí uma dica para vocês. A primeira pessoa que falou isso foi um brasileiro, foi um padre cientista, inventor também, brasileiro,
o nosso Roberto Landel de Moura. Quem quiser se aprofundar, tá aí. Mas para nossa lei da atração, né? Ele também é muito conhecido por ser o pioneiro em ondas eletromagnéticas. Aí a gente vê o nosso rádio, enfim. É ele que trouxe luz também a essa informação. Então quem quiser se aprofundar, tá aí mais um nome. E para contrabalancear, já que a gente falou aí sobre a ciência mostrando que existe esse campo eletromagnético, eu trouxe um outro brasileiro para trazer luz de novo a esse módulo. Conhecem Chico Xavier? Sim! Observem o ano que essa pessoa maravilhosa, que entendia sobre lei da atração, olha quantas coisas bacanas ele conseguiu atrair para a nossa humanidade, né, gente? Mas enfim, observem o ano que foi gravado esse programa chamado Pinga Fogo. Lá no espaço vai ter ele completo, caso você queira se aprofundar mais. Mas para esse módulo, olha como ele também, que já tinha acesso a esses tipos de informação, como ele falava que sim, a humanidade ia fotografar esse campo energético, essa aura, que muitos terapeutas usam essa palavra como aura, como muitas religiões usam a palavra aura. Calma, a gente ainda vai falar mais dela. Mas vai lá, assiste esse vídeo agora que eu vou deixar o Chico com vocês, com muito amor, e depois a gente bate um outro papo. Doutor Hernani Guimarães Andrade, a pergunta seguinte é sua. Chico Xavier, com a sua permissão. Na União Soviética, os parapsicólogos estão desenvolvendo intensamente a técnica da efluviografia, que foi descoberta pelo casal Semyon e Valentina Kirlian. Refinados métodos usados pelos investigadores soviéticos permitiram a obtenção de fotografias da aura dos seres vivos. Os espantosos resultados obtidos através desta técnica levaram os cientistas soviéticos a admitirem a existência real de um corpo fluídico intimamente relacionado com o soma físico. Deram a este duplo somático o nome de corpo bioplásmico. Consulto a você, Chico, acerca das relações existentes entre tais descobertas e as afirmações da doutrina espírita concernentes ao corpo espiritual ou perispírito. Uma questão muito importante. Num dos últimos números do jornal Psychic News de Londres, o nosso amigo espiritualista da Inglaterra, Mr. Maurice Barbanel, apresentou fotografias muito expressivas do fenômeno que vem sendo estudado por nossos irmãos no norte da Europa. Esperamos que, com o amparo da divina providência, através dos grandes beneméritos da humanidade, cientistas desencarnados, estudiosos que continuam interessados no auxílio ao gênero humano, possam amparar, inspirar a nossa ciência na positivação da existência do corpo espiritual, o modelador do nosso corpo físico, até porque só pela existência dele, do mediador da vida, que é o perispírito, o corpo espiritual, enunciado por nosso caro amigo Dr. Hernani Guimarães, como sendo o corpo bioplástico. Só por intermédio do corpo espiritual poderemos compreender ocorrências orgânicas, como sejam a produção da adrenalina através da medular, da suprarrenal, com a distribuição no mundo orgânico pelo simpático. Poderemos compreender a produção do acetilcolina no parasimpático, ambos, acetilcolina e adrenalina, a se frenarem um ao outro para equilíbrio da nossa vida física, no padrão de robustez e de equilíbrio desejáveis. Só pelo corpo espiritual poderemos compreender a existência da bradicinina no mecanismo da dor e tantos fenômenos neste mundo prodigioso que é o nosso próprio cérebro.
cabine maravilhosa dentro da qual, ou por intermédio da qual, a nossa mente pode viver e se manifestar. Cientistas, alguns deles disseram que a mente não tem existência sem a organização física. Mas pensamos, estamos absolutamente certos de que sem a mente não temos a existência na organização física. E sim, a mente não depende da organização física para se manifestar em seu pleno equilíbrio. Porque cessadas certas possibilidades do cérebro, é natural que a mente esteja na condição do artista que encontrou um violino desafinado, ou sem cordas, ou apenas com algumas cordas na execução de uma partitura em determinado concerto. Tendo em vista a alta oportunidade da pergunta que foi formulada pelo nosso companheiro Hernani Guimarães Andrade, desejo apenas lembrar algumas anotações de atualidade sobre esta pergunta. Os soviéticos fotografaram uma aura, ou como dizem eles, um corpo bioplasmático interpenetrando o organismo físico, segundo revela a publicação americana Notícias Psíquicas de setembro último, em artigo de Thelma Moss, da Universidade da Califórnia. Essa informação vem completada por outra, que certas doenças, antes de se manifestarem no corpo físico, se manifestam nesse corpo bioplasmático. Não seria esse corpo bioplasmático dos soviéticos a aura que envolve os grandes vultos da Igreja Católica e o que os espíritas denominam perispírito? Teria essa constituição bioplasmática uma composição mais ou menos ectoplasmática? Ora, a pergunta foi plenamente respondida por Chico Xavier. E eu só li as observações, dada a sua atualidade e a publicação recentíssima, que foi acompanhada pelo eminente professor Hernani Guimarães Andrade.